Mensagem de hoje. Mensagem de fé. Repita comigo. Aquele que é de Deus, o demônio não toca. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 18, diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não atinge. Quando Jesus Cristo entra nas nossas vidas, ele se torna o único ocupante. Ainda assim, algumas pessoas sugerem que cristãos podem ser possuídos por demônios. Mas saiba que Jesus, ele não divide o coração de um cristão com outros. O verdadeiro crente é propriedade exclusiva de Deus, como diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Se é exclusiva, só Deus tem direito de usufruto desta propriedade. Só Deus tem o direito sobre a vida do verdadeiro cristão. Não vos oponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do cristão com o incrédulo? Que ligação há entre os santuários de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 16. O verdadeiro cristão é santuário de Deus, local onde Deus habita. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17 e capítulo 6, versículo 19. Se Deus está habitando a casa, então não há lugar para o diabo. O texto deixa bem claro que não há comunhão da luz com as trevas. Não há harmonia entre Cristo e o maligno. Mas também nos alerta que não podemos haver sociedade entre a justiça de Deus e a iniquidade do mundo. Não pode haver união entre cristão e incrédulo. Não pode haver ligação entre o santuário de Deus e os ídolos falsos, pois o verdadeiro cristão observa essas coisas como uma ordenança do Senhor e não como o ponto de vista de Deus, o qual pode ser contrariado. Nós temos que procurar obedecer a Deus em tudo e não apenas no que lhe convém. Quem procede desta forma será guardada de toda investida do diabo. Contra todas as investidas malignas serão frustradas. Quanto ao verdadeiro crente, o maligno não toca. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Se Deus guarda o verdadeiro crente, como o maligno poderia penetrá-lo no corpo? Quanto o verdadeiro cristão, o diabo e seus demônios não pode tocá-lo de forma espontânea. Os agentes do mal não têm liberdade para tocar um verdadeiro filho de Deus. No livro de Jó fala das provações de Jó. O diabo, ele não tocou a Jó como bem quis e quando bem quis. O diabo não pôde tocar em nada de Jó, nem em Jó, senão sob a permissão de Deus. Pois Deus havia cercado Jó, a casa de Jó e tudo que Jó possuía, como a cerca de poder espiritual, como nos revela no livro de Jó, capítulo 1, versículo 10. No entanto, uma coisa é certa: Satanás, ele entendia que quem está cercado por Deus, ele não tem livre acesso. Deus guarda o verdadeiro cristão e o maligno não toca. Claro que Deus permite o inimigo das nossas almas nos tocar, assim como Jó, que Deus permitiu, entre outros também. Mas ele só toca se Deus permitir e apenas toca na carne, e com certeza receberemos a vitória em dobro. Aquele que é de Deus, o demônio não toca. Não toca na sua alma, na sua salvação, porque nossa alma foi resgatada pelo sangue de Jesus, naquela cruz. Essa é uma ótima notícia. Mesmo que você padeça, mesmo que você sofra, ou até lhe tire tudo,
O demônio não toca na sua alma. E te digo mais ainda, Deus o reergue e você terá honra no final. Obrigada por você assistir esse vídeo até o final. Não deixe de deixar seu like e comentar. E aproveite também e compartilhe para seus amigos e familiares, para que eles venham também ser abençoados através da palavra de Deus.